Boa noite! Boa noite para quem tá no Brasil, bom dia para quem tá no Japão, boa tarde para quem tá no meio do caminho. E aí, gente, como que vocês estão? Eu tava lembrando aqui, né, da live da quinta passada, foi muito forte, né? E foi por causa dessa live da semana passada que eu e a Carol a gente decidiu começar esse projeto novo. Tá meio estranho, né? Esse projeto novo toda quinta-feira. Oi, Alex. Toda quinta-feira, às 19 horas aqui do Brasil e 7 horas da manhã do Japão, a gente vai conversar. Ela apareceu aqui. Então, só para explicar, a gente ia fazer uma live inofensiva, eu e a Carol, uma live única, né? Só que foi tão forte, tão emocionante a live que a gente fez na quinta-feira passada. A gente sentiu uma sintonia muito grande e aí a gente se empolgou e vamos estar aqui toda quinta-feira às 19 horas para conversar sobre o poder do Espírito Santo, o poder da espiritualidade na nossa vida. Como é importante a nossa conexão espiritual. Deixa eu já chamar ela para começarmos a conversar. Oi, Milena. Vamos ver como que vai ser o papo de hoje, porque a gente não combina nada, o espírito que fala. Oi, Carol. Tava virada de novo. Mas eu reparei que quando começa a live também eu tenho que desvirar. Eu acho que é padrão. Oi, Paloma. Eu acho que é padrão do Instagram fazer isso. Entendi. Ai, que delícia estar aqui. Eu tava falando pro pessoal que não tava nada planejado, que a gente tava fazendo, né? Foi bem Uhum. despretensiosa a nossa live, ia ser uma live Foi, única, só que aconteceu um ciricutico na gente ali e vamos ver onde isso vai levar a gente, né? né? É que tá nas mãos de Deus, né? Tá nas mãos de Deus. A gente só A obedece, gente só só, obedece, só só segue vai. o fluxo. É, até semana passada eu te falei, né? Eu falei, ai, não tava nos nossos planos conscientes, mas tava já nos planos de Deus. E até brinquei, né? Que safadinho Deus, né? Jesus tem vergonha. Safadinho, safadinho, sem vergonha. Sem vergonha. Ai, ai. Hoje É, a gente vai falar um assunto bem interessante, né? então, o que que a gente vai falar? Não sei nem. É, é, Por le- onde começamos? é legal isso, né? Porque É o que para tem que vir, mim né? é mágico não fazer roteiro, porque aí o espírito que vai falar e pronto. Concordo super contigo. Eu veio uma coisa aqui pra falar, então é pra dizer, né? Ai, adoro essas coisas. Claro, vai. Semana passada eu falei de uma música que eu falei que compartilhei na primeira live, né? Falei que tinha duas músicas que eu queria compartilhar. E aí compartilhei nos meus stories, marquei você, eu vi que você compartilhou também, né? Esse story. E aí foi quando, a partir dessa música, que veio essa ideia da live, né? Então eu queria começar com um salmo, que é o Salmo 23 que fala assim, que para mim veio da base da nossa live, né? O Salmo 23 fala: O Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça e com óleo e o meu cálice transborda. E aí
essa música, que é a música Na Mesa, que chama Na Mesa, essa música da Luma, eu gosto muito de música gospel. Eu frequentei vários tipos de religiões e quando eu escutei essa música pela primeira vez, ela apareceu no meu YouTube, que a gente vai, né, consumindo conteúdos e apareceu a Luma. Eu não conhecia a Luma, que é a cantora. E quando eu escutei essa música, eu estava passando por um processo de realizar coisas. E eu digo não só conquistas internas, mas coisas materiais também. E aí eu falei assim, nossa, e aí começou a vir várias reflexões sobre como que a gente escuta muito de que, por exemplo, é mais fácil um elefante passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, né? A gente escuta muito de que, por exemplo, não pode, se você ser rico, você tem que ser muito humilde. Então eu vejo muitas pessoas assim tentando justificar, às vezes, a riqueza que elas têm para para não parecer tipo assim mesquinho, porque tem muita dor em relação a possuir riquezas. E aí, quando eu escutei essa música e ela começa com um salmo, a Luma fala sobre esse salmo, ela fala sobre como esse salmo falou com ela também, que ela estava passando por várias conquistas e ela falou assim que ela se sentia mal por essas conquistas, porque ela Culpada, olhava ao né? redor isso, culpada, porque ela olhava ao redor e ela via outras pessoas que, principalmente afetos, que não viviam isso, ela se sentia culpada. E isso falou assim comigo tão profundamente, porque era isso que eu estava vivendo e era algo que eu sempre vivi quando eu conquistei alguma coisa. Eu olhava, ai, a minha família não está vivendo isso. Aconteceu uma coisa que eu acho que eu não compartilhei com você, que foi o motivo de eu ir para a psicanálise, que eu estava com a agenda muito vazia e eu estava querendo entender por que eu estava com a agenda vazia. Eu queria cliente. E aí, a Márcia foi elaborando comigo se eu já tinha tido agenda cheia, se não, como que era, né? E eu tive agenda cheia. Eu cheguei a minha agenda cheia na época era 22 clientes, era uma agenda cheia, isso para mim. E aí, quando eu fui fazer uma viagem, que eu fui para um lugar assim maravilhoso que chamam o Havaí do Japão, que é Okinawa, que é um lugar do Japão, é um lugar tropical e é maravilhoso lá. Quando eu fui para lá, foi quando a minha agenda caiu, depois que eu voltei. Então a gente começou a perceber que existia uma culpa ali. Então, assim, ali começou o início do fio ali da meada, né? Então, eu percebo assim, como que a gente às vezes não consegue ir, porque a gente vai ter que deixar certas pessoas, né? A gente não tem como levar todo mundo, a gente vai ter que lidar com isso e aceitar esse lugar de abundância, porque quando a gente pensa no reino dos céus, a gente imagina algo glorioso. Quando a gente pensa em o poder de Jesus, né, quando a gente vê assim os milagres até que Jesus fez, não era milagrinho, era uma coisa minha Não. furreca, era o milagre, né? Então assim, e a gente olha que a abundância é do Senhor. Só que a gente acaba, por tantas crenças, preconceitos e até realmente dentro das religiões, que as religiões é do homem, a gente não consegue se conectar com essa abundância que é do Senhor. Porque o céu é abundante. Quando a gente imagina os anjos, eles estão esplendorosos, cheios de luz, maravilhosos. E não é algo, né, pouquinho, mirradinho, escasso. É algo maravilhoso. Então, fez muito sentido quando eu escutei essa música e me trouxe essas reflexões e outras de como que tudo é abundante, né? Não existe escassez quando a gente pensa na glória de Jesus, dos céus, da espiritualidade, não tem escassez ali, né? E como filhos, a gente, imagem e semelhança, né? A gente é abundante, só que a gente precisa acessar isso, né? É. Você falando tudo isso, Carol, eu me veio muito as coisas que a gente vê da Igreja Católica.
Eu não lembro que filme que era, que as pessoas ficavam se, se batendo, uma crença muito forte que a gente tem que sofrer para merecer a salvação, para merecer o reino dos céus, né? Então eu acho que a Bíblia ela acaba sendo muito mal interpretada, dependendo das pessoas, das religiões que fazem a leitura, né? Porque pessoas que não têm religião ou que têm uma. É que eu não. Tenho que tomar cuidado porque não, a ideia aqui não é ofender ninguém, mas quando a gente consegue ter uma visão mais ampla das escrituras, né, que é um livro sagrado, mas muitas pessoas que não seguem nenhuma religião falam que a Bíblia é um manual de como viver e como prosperar. Uhum. Então, tem muitos cristãos que deixaram de seguir religiões, mesmo igrejas, e seguem apenas por quê? Porque Paixão de Cristo, o Tiago está falando? Eu não sei se é Paixão de... Não, tem um que tem um moço que fica se Se batendo, chicoteando. se De joelho, chicoteando. não era? Era. É que eu não Eu lembro. lembro. Eu acho que é algum daqueles do... Nossa, me fugiu os nomes. Tem um moço que fez ultimamente uns filmes. Código da Vinci. Isso! Esse! Esse. Eu Uhum. tô tentando lembrar o nome do ator, meu Deus. É Tom Hanks? Acho que era o Tom Tom Hanks. Hanks. Uhum. Isso! Eu acho que é nesse que aparece esse Era o Código moço. da Vinci, que É, ele se chicoteava. exato. Uhum. A penitência, né? Então, É isso, Tiago. então, se a gente lê, né, a Bíblia é um manual para a gente viver plenamente e para a gente viver essa abundância que você está falando, né? É porque a Bíblia, faz pouco tempo que eu descobri que existe uma Bíblia católica e uma Bíblia protestante, Protestante. né? Que tem A diferença. a quantidade de livros ali diferente e tal, e que tem algumas religiões que consideram só o Velho Testamento, outras só o Novo, outras duas. Então, por causa dessas, né, dessas variações, vamos dizer assim, pode acontecer algumas interpretações. Porque se você eu estou começando a estudar a Bíblia agora, né? Como eu te falei na outra live, que eu tinha raiva, como eu tinha raiva de tudo, do planeta, de todas as pessoas, né? Uhum. De tudo, de mim mesma, então eu tinha raiva da Bíblia também, né? Então agora que eu estou me abrindo para esses estudos, né? Para esse acesso dessa forma, e o pouco que eu já consegui aprender é uma coisa de muita conexão espiritual, é uma coisa de abundância mesmo, de porque se você assiste também esse seriado novo, The Chosen, né, que é muito interessante também, para quem não gosta tanto de ler, né, gosta de assistir, dá para aprender bastante da Bíblia ali. Aquelas novelas da Record também são muito boas para saber um pouco sobre a história da Bíblia. Como a Bíblia, pelo que eu já descobri, né, Uhum. aprendi, é um livro histórico de muitos anos, de centenas de anos ali, né? Então, o Velho Testamento tem uma forma de falar para aquelas pessoas
conseguirem, né, entender melhor, né, os 10 mandamentos, que é a coisa do Velho Testamento, é um manual mais assim, mais, vamos dizer, rígido para as pessoas começarem a sair das barbaridades que eram normais, né? E É. aí, à medida que a gente vai migrando para o Novo Testamento, a coisa vai ficando mais sutil, mais simbólica, mais metafórica, Arquetípica, né? mais Uhum. arquetípica. Nossa, já me arrepiou, né? E aí, e aí isso colabora mais para a interpretação mais subjetiva, mais sutil, mais espiritual, mais de conexão mesmo com Deus, né? Porque o que falam que é a, a magia, né, da Bíblia é que os livros são de pessoas diferentes, de épocas diferentes, falando a mesma coisa de formas diferentes. Então, se a gente ignorar essa grandeza, pelo que eu sei, é o livro mais divulgado, mais lido, mais traduzido do planeta. Então, algum motivo tem. A gente tem que ficar, no Uma mínimo, função tem, né? curioso, né? Então, Uhum. e muitas passagens falam sobre essa abundância e sobre essa prosperidade. Só que muitas vezes a gente não interpreta muito bem, porque tem a questão que fala de dízimo, de ofertas, da gente servir. Porque se a gente pensar, se tudo o que a gente tem e o que a gente é vem de Deus, Carol, tudo que a gente tem é de Deus. E faz parte da nossa natureza compartilhar. Nada mais é da lei do compartilhamento, o dízimo e as ofertas, não é nada diferente da lei hermética de compartilhamento que os espiritualistas estudam. São nomes diferentes, né, para uma mesma coisa. Exatamente. Então, é nossa obrigação, sim, compartilhar, servir os Isso outros. com conhecimento, com atitudes, né? Com vídeos, com posts, né, gente, como terapeuta, né? E isso Atendendo, tem não só dentro, no setting terapêutico, mas fora também, né? isso. Então tem várias formas que não só com recursos financeiros mesmo de dinheiro, né? Porque querendo ou não, a gente faz isso automaticamente, porque todos nós dependemos uns dos outros, né? Mas também cumprindo o nosso propósito, né? E a prosperidade e a abundância muitas vezes é mal interpretada. Porque tem gente que interpreta, Carol, a abundância e a prosperidade com acúmulo de riqueza. Só grana. Só o acúmulo de coisas materiais, certo? Só que, na verdade, as pessoas que só acumulam, elas não conseguem manter, porque elas estão parando aquela energia, parando, estagnando aquele recurso. As pessoas que são próximas aos recursos materiais girarem, rodarem em outras mãos, de outras formas. Então, pessoas que têm que acumulam um pouco, mas aí tem aí e cria uma empresa para fazer outras coisas, aí vai gastar para ter, tem que girar, tem que movimentar. E não É é a só água da isso. vida, né? É, É a fonte da vida jorrando, né? é, O Espírito Santo jorrando, né? Indo para tudo, para todos. E aí a pessoa entra na exato. avareza, que é o que você falou do acúmulo, né? Só para mim, só o meu.
E a gente faz É, muito isso, né? Meu, minha. exato, a gente tem a ilusão que as coisas são nossas, né? E a gente esquece que a gente não vai levar nada. Não estamos falando aqui que não é importante ter uma reserva de segurança, não é nada disso. É. Mas para a gente refletir, porque a prosperidade, Carol, é a gente ter o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Então, muitas vezes, pessoas que não têm nada, não acumulam nada, mesmo assim, elas têm tudo que elas precisam na hora que elas precisam. Porque se você E às vezes não vê a... enxerga, né, que isso é prosperidade, né? Exato. Porque se você vê Jesus, ele saía sem nada. Saía Na um fé, né? pedaço de pão lá na fé que ele ia encontrar alguém que ia dar uma comida, que ia compartilhar alguma coisa, né? Quer chamar Então, pra jantar, assim, pra almoçar, né? então isso também é abundância e prosperidade. Só que a gente acha que não. A gente acha que, ai, porque ele não tinha nada no bolso, não tinha nenhum dinheiro no bolso, ele não era próspero. E não é assim. Porque se você vê, o pessoal que cuidava das doações do dinheiro, né, para que Judas, né, que fazia essa parte, né, para Jesus, eles arrecadavam e eles usavam para ajudar outras pessoas, para se alimentar também e tudo mais, mas para que era? Para a obra de Deus, que é o que as igrejas fazem, né? Então, muitas vezes quando é, que antes lá, né, quando eu tinha raiva de tudo, eu falava, nossa, os pastores são uns sem vergonhas, porque eles roubam dinheiro dos fiéis e tal, não sei o que lá. A gente não pode descartar a possibilidade que aconteça isso. Não estou falando isso. Mas a ideia ali é, na raiz ali da questão é o quê? Arrecadar o dinheiro para a obra de Deus. Então, na teoria, a igreja arrecada para ela subsistir para ajudar outras pessoas, né? E é a mesma coisa que fazem em qualquer lugar. Num centro espírita, eles recebem doação, arrecadam coisa, faz bazar, não sei o Faz quê. uma pizza. Eu lembro quando eu Qualquer era no centro espírita. noite da Pizzada. pizza, qualquer instituição precisa fazer isso, recebe doações. Então, Porque é senão a a gente entra mesma. no ódio do dinheiro, né? Ai, pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Então, Não é a mesma coisa, né? é isso. Então, assim, eu comecei a refletir muito, porque, por exemplo, os centros de Umbanda, os centros espíritas, acabavam, vamos dizer assim, fomentando a pobreza. E as pessoas vão muitas vezes nesses lugares só para receber e não oferta nada, né? Então você vê que as igrejas, elas acabam, principalmente as protestantes, né? Elas acabam tendo mais equilíbrio nisso, na energia do dar e receber, no compartilhar. Que a pessoa está indo lá, querendo ou não, o pastor está trabalhando para a pessoa que está indo lá ouvir a pregação. É um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Ele está cumprindo um propósito dele, mas ele está doando a vida dele para aquilo. E por que a gente não pode colaborar financeiramente ou com doações, com voluntariado? Porque tem pessoas que são voluntárias para dar sopa lá no, né?
em São Só Paulo, que, na rua. só que aí acho um absurdo quem é voluntário numa igreja, numa instituição. É a mesma coisa. Nós estamos aqui para dar e receber. A gente dá o que a gente pode e a gente recebe o Isso que que a cria gente precisa. fluxo, né? A gente dá e receber e dar. Que nem o coração, né? Eu acho que Deus foi tão inteligente que ele falou assim: deixa eu fazer bem aqui, ó, o coração, esse órgão que dá e recebe, né? Para poder gerar vida, né? Poder Exato. gerar vida. Quantas pessoas acabam tendo, né, morte cerebral, mas o coração tá ali, aí precisa desligar os aparelhos para realmente ter uma morte completa, né? Porque às vezes não tem, não vai ter como, né? Já teve morte cerebral, mas aí é só declarado o óbito mesmo quando o coração para. Então, assim, eu acho que é uma obra tão inteligente, fala, gente, Deus não É. dá ponto sem nó, né? Porque a gente precisa desse fluxo, né, Tude? A gente É. precisa compartilhar, a gente precisa trazer para que e receber, aprender a receber e dar, porque eu acho que isso mostra muito também na história de Jesus como pessoa. Ele foi um servidor gigantesco, né? De amor, de. Para mim, quando eu penso em Jesus, eu penso em amor. Então, assim, para mim, ele foi a maior representação de servir e servir com amor e compartilhar e também escutar. Porque ele não era assim, eu sei de tudo e eu sou soberano. Não, ele escutava. Então, assim, para mim, ele assim, é a maior referência que existe, que já existiu na Terra de ser iluminado é Jesus. Então, assim, claro que teve Siddhartha Gautama, que alguns falam que é, né, Jesus é a reencarnação dele e tal, que é um dos Budas, né, Siddhartha Isso. Gautama, né? É o Buda iluminado, é o Siddhartha Gautama, né? E teve, porque Buda é o iluminado. Então tiveram vários Budas, mas o Buda que a gente, quando a gente fala o Buda, a gente está falando de Siddhartha Gautama. E muitas pessoas falam que moléculas que existiam em Jesus era de Siddhartha, porque ele tinha coisas que era muito. Jesus tinha atitudes e coisas muito parecidas com Siddhartha. Se preocupava com o povo, saiu do próprio reino para ver a pobreza, para experienciar muitas coisas, para ser iluminado. Então, assim, ele teve toda uma trajetória muito rica, assim, tem muitas coisas que se conectam com Jesus que eu acho muito bonito. Mas, assim, mesmo que eu vejo, assim, Siddhartha Gautama, que eu olho para ele, acho linda a história dele, eu tenho uma conexão maior com Jesus. Assim, eu acho que muitas pessoas têm, né? Essa conexão maior com Jesus, né? E também pela história dele, por ele, né, ter morrido, ser crucificado. Então tem toda uma potência maior quando a gente fala de Jesus, eu acredito. Principalmente a gente que vem de um lugar, um país, né, que é muito cristão, né? Então tem toda essa informação no coletivo sobre Cristo, sobre Jesus, É, né? porque ele foi Deus que encarnou. Ele é o exemplo mais próximo do que é Deus, né? Ele é como se fosse a materialização de Deus, né? Então, quando você falou essa coisa de similaridade, me veio muito a questão de evolução espiritual, né? Se você vê várias pessoas que foram conhecidas por sua história, elas são parecidas com Jesus, porque é como se Jesus fosse o exemplo da, vamos dizer assim, da evolução espiritual mais possível, né? Possível enquanto que a gente está aqui encarnado na Terra, né? Então, se você for reparar, as pessoas ficam parecidas mesmo com Jesus. Por quê? Porque faz parte. Quanto mais a gente tem consciência espiritual, mais a gente vai entender que o nosso propósito aqui, o nosso aprendizado aqui é o amor, é o dar e receber, né?
Então, o nosso objetivo, vamos dizer assim, é parecer o máximo possível com Jesus. E aí as pessoas Esse é o conectam muito com a aprendizado. pobreza, né? Tipo, quando a gente fala, ai, ser conectado com Jesus, aí as pessoas vão para um lugar de, ai, vou ter que deixar tudo, vou ter que abrir mão de tudo, vou ter que usar roupa assim, usada não, né? Aí Não, as pessoas polarizam numa forma e querem trazer todo um contexto, porque a gente não é Jesus. Jesus teve a história dele. não, Né? Então, às e vezes, não aí confunde. Até o Thiago tá confunde. escrevendo aqui. Tanto que pregam que Jesus era pobre e não tinha como ser pobre. Ele era carpinteiro. E não, e outra coisa, as pessoas confundem, porque tem várias partes da Bíblia que falam sobre deixar de ser escravo do dinheiro. Não é não ter dinheiro, é deixar de ter o dinheiro como Deus e colocar o dinheiro no lugar dele. O dinheiro está aqui para nos servir, Exatamente. não a gente servir Deus. Então, tem várias passagens na Bíblia que quer dizer isso, que a gente não pode ficar refém do dinheiro. Nosso, nosso foco tem que ser Deus. E o dinheiro é uma ferramenta para a gente viver aqui, para a gente Até ter a porque ele é troca. consequência, né? Da troca. Exato. Ele é a consequência. Quando a gente atende o cliente, é o cliente que vem e traz o dinheiro, não o dinheiro que traz o cliente. Né? É uma das coisas que até eu trabalhei dentro das minhas sessões, essa questão. Porque a Márcia falava assim para mim, Carol, o cliente que vai trazer o dinheiro e não ao contrário. E às vezes a gente faz essa, essa troca e a gente não consegue enxergar que a gente está fazendo isso, que a gente está colocando o dinheiro na frente, que a gente está se tornando escravo do dinheiro, né? E não que ele não seja importante, ele é importante dentro da função dele, né? Que é nos servir, né? É. Tanto que, né, o que você estava falando, o que a gente estava falando de dar e receber. Uma pessoa que só quer dar e tem dificuldade de receber, vai ter problema com prosperidade, vai ter problema com abundância, vai ter problema com dinheiro. E o contrário também. Uma pessoa que só quer receber, receber, receber e não quer servir, não quer dar, não quer doar nada, nem o tempo, nem nada dela, ela também vai, vai se prejudicar, né? Ela não vai estar no fluxo de Deus. É. E tem muitas pessoas que acabam conectando, né, Tude? É que a gente tem que ser pobre para ser humilde. A gente tem que ser pobre porque isso é lindo. E aí acha pecado ser rico, assim. Aí vai para um lugar que daí para mim entra muito na questão de, tipo, às vezes polariza e quer trazer tanta história, a história de Jesus para a vida dela, sendo que Jesus teve a história dele, cada um tem a nossa vida, tem a sua história, a vida que, né, que veio para cumprir, que acaba confundindo as coisas e começa a virar um balaio de gato e acaba acreditando que tem que ser pobre para ser humilde, que tem que passar por dificuldade porque merece, porque é castigo. E aí a gente não vai para esse lugar de enxergar a prosperidade que a gente tem, o que é realmente prosperidade, como você trouxe, enxergar a abundância não só nas coisas materiais, mas a abundância que a gente tem, às vezes, tipo de amor pelas pessoas que nos rodeiam, de comida na nossa mesa. Às vezes, não tenho, tipo, aquela melhor compra que eu imaginava, mas eu tenho abundância de comida na mesa. E a gente pode olhar, assim, até depois que eu vim para o exterior, né? Aqui tem outros tipos de abundância, mas eu consigo enxergar tanta abundância que tem na terra do Brasil, onde você cai uma semente, as coisas, vum, né? Onde é um país tropical, onde dá tudo, dá coisa. Até o meu tio, uma vez, eu cheguei na casa dele, ele falou assim: vem ver o negócio. Aí eu cheguei lá, tava a família inteira assim olhando o muro, que tinha uma rachadura,
que tinha um pé de tomate, e tava os tomates tudo lá, lindo, maravilhoso, e sempre parava passarinho em cima desse muro. Então, deve ter feito cocô e caído ali a semente, né? Ou o vento trouxe e saiu, assim. Até o meu tio colocou um negocinho assim pra sustentar, porque o tomate já tava pesando, assim, sabe? E todo mundo admirado, assim, com aquilo. Então, assim, enxergar abundâncias que já não se odeia de tudo, de amor, de amizade, de alguém que está ali para nos escutar, que tem alguém ali que a gente ama. Então, assim, a gente tem tanta Que tem abundância. alguém para fazer uma live maravilhosa com a gente. É alguém que está ali fazendo live com a gente. Então, assim, enxergar essa abundância além do que eu possuo, do físico. Porque eu percebo, assim, que uma coisa que mudou na minha vida muito, Tude, é quando eu comecei a ter esse olhar. De toda essa abundância que eu tenho fora a grana. E aí a grana veio. A gente acaba colocando a carroça na frente dos bois e percebe que a gente pega e troca os pés pelas mãos, coisa de gente antiga, né? Tá entregando a minha idade. E acaba se ferrando, né? Porque a gente não enxerga a prosperidade e a abundância que já existe. O amparo espiritual de Deus, Jesus, ou o nome que a gente quiser chamar da espiritualidade, que tá aqui com a gente, né? Então, eu percebo assim que, né, voltando um pouquinho, que a gente acaba, às vezes, metendo os pés pelas mãos por achar que a gente tem que ser pobre para ser humilde. E quando você é rico, nossa, até aconteceu essa. Não sei se você viu, se você acompanha, porque eu gosto muito de coisa indiana. Eu amo as coisas da Índia. É, apesar de ser um país muito pobre, assim, eu vejo muita riqueza e muita abundância na comida, na medicina Ayurveda, que eu conheço pouco, mas assim, eu acho maravilhosa a medicina Ayurveda. É, na cultura que eles têm, assim, a conexão espiritual que eles têm, que é demais, assim, com o hinduísmo. E aí teve um casamento de duas pessoas que tá sendo o falatório de quem segue, assim, conhece muito, conhece, assim, tem um contato até com a cultura indiana. Teve um casamento de dois magnatas da Índia. Eu não lembro o nome deles, e aí eu entrei, comecei a ver que na Índia eles fazem festa pelo menos de 2, 3 dias. Eu falo que não é uma festa, é um espetáculo, é É uma um rave. entretenimento. É uma rave, é. E aí, assim, quanto mais você é rico, mais, assim, a festa é maior, assim, chega a ser um evento gigantesco mesmo. E aí, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver, assim, essa festa, sério. Tipo assim, foi gigantesca. E aí, eu vi, assim, muita gente brasileira tacando, metendo pau. Ai, porque, assim, o cara, o marido, né, ele usava, assim, ele tem relógios únicos, de, tipo assim, que não existe. Ele usou cada dia Encomendado, né? encomendados, que vale assim bilhões, broches assim de diamantes, de esmeraldas únicas, peças únicas, assim, eles são muito, muito abundantes materialmente falando. E aí eu vi as pessoas falando, nossa, mas gastando dinheiro com tudo isso, com um monte de gente passando fome. E aí, assim, entra num lugar de, tipo assim, que a pessoa não tem o direito de desfrutar, que eu vejo que acontece muito, a gente não vai para uma abundância material, mesmo falando agora, porque a gente, como se a gente tivesse assim, ai, eu não tenho direito porque tem um monte de gente passando fome. E aí, se a pessoa é rica, ela, tipo assim, é uma obrigação no sentido de peso que as outras pessoas colocam de que ela tem que dar para as outras pessoas que são pobres, para ela poder ser rica, para ela poder estar ali naquele lugar. Então eu vi assim muitos comentários assim e eu fiquei refletindo sobre isso, como que a gente precisa olhar para esse lugar com muito carinho, muita atenção, porque a gente acaba não acessando tantas coisas, enxergando abundância e Então, prosperidade. você percebe que com isso que você contou, cadê a humildade dessas pessoas? Porque a humildade não tem nada a ver com dinheiro. Eu conheço Exatamente. pessoas que não têm nada, que são pobres e são muito orgulhosas, não são nada humildes, nada. E eu Também. conheço pessoas muito ricas que são muito humildes. Então, humildade não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com
com bondade, com o comportamento, com o coração da pessoa. Uma coisa não tá conectada à outra, e as pessoas Não. conectam muito isso, né? E, Uhum. e para mim, tá? Não sei para você. Comentários desse tipo de nossa, tá gastando dinheiro com isso e são de pessoas que não têm humildade nenhuma. Exatamente. Porque, porque o orgulho tá tão mal usado nesse momento, nessa questão que essas pessoas acham que as outras que conquistaram mais coisas têm a obrigação de cuidar delas, elas que têm que Exatamente. cuidar delas, Aí elas que gera têm que um ódio, né? aprender. E cadê o amor? Então, exatamente. Então, assim, então ao invés de eu cuidar da minha vida e contribuir para ter o meu dinheiro, eu acho que todo mundo tem a obrigação de me dar dinheiro? Como assim? Exatamente. O que é ser humilde? Dá um nó na cabeça, Exatamente. A gente né? precisa olhar para esse lugar, né, dentro da gente. Porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa, tão orgulhosa. Quantas vezes assim eu já vi, assim, por exemplo, vídeos de pessoas que recebem alguma coisa e ficam tão assim gratas por aquilo, e são ricas, e são tipo tem muito dinheiro e já tive e tenho contato com pessoas que também são muito ricas, muito abundantes e prósperas e são tão humildes e pessoas que são pobres, às vezes, por exemplo, quantas vezes eu vi vídeo de, assim, na internet, de pessoas que estavam ali em situação de rua, recebendo uma marmita, a pessoa joga a marmita na cara da pessoa, joga no chão, fala que não quer aquela marmita, ou a pessoa vai... Quantas vezes, tipo, eu já vi relatos de pessoas que foram ajudadas e, ó, tem até um novo que eu vi esses dias. Uma moça ganhou um sorteio de como que fala? De uma festa. Tipo assim, uma mulher que ela era boleira, ela estava fazendo um sorteio de um bolo de não sei quantos quilos e sem coxinha, sem bolinha de queijo, alguma coisa assim, 100 de cada. Então acho que era 300 salgadinhos no bolo. Aí uma mulher ganhou. Ela entrou em contato com essa mulher e ela tirou print e compartilhou no Instagram. Ela entrou em contato com a mulher Lá falando assim: vem. para você, eu queria um bolo maior. Ela falou assim, tá, então eu teria que cobrar o valor, porque você ganhou, eu posso fazer um bolo, por exemplo, faz de conta que era 5 quilos. 5 quilos é o seu presente, se você quiser um bolo mais do que 5, eu vou cobrar. Ela, ai, mas não vai te faltar nada, é só um pouquinho a mais, por que você tá de mesquiaria? E começou a xingar a mulher, falando assim: ah, se não for para dar bem dado, então nem dê, fica de coisa. Começou a xingar a mulher que já estava dando para ela. E aí, falando do trabalho dela, eu fiquei assim: gente, Então, senhor, cadê a humildade? cadê o meu? Você percebe que tá tudo invertido? Uma É, grande parte de pessoas que, que não têm dinheiro, né, que são consideradas pobres, tem tá com esse orgulho lá orgulho no aí, topo, né? tá o orgulho lá no topo. E as Você não pessoas que acha têm saúde? dinheiro, às vezes esse cara, não esquece o que você ia falar. Às vezes esse cara aí que tem relógios únicos, tal, ele ajuda várias pessoas de várias maneiras, instituições. Ninguém Você não fica acredita. divulgando. E você não acredita, Tude? Eu acho que foi no terceiro dia, porque assim, eles tiveram, para você ter ideia, assim, do tanto da magnitude mesmo, eles tiveram um show particular no casamento deles, acho que foi Justin Bieber foi o último. Eles fizeram um cruzeiro transatlântico pagando tudo para todo mundo, tipo, e era tipo assim, 400 convidados, tipo assim, muito mais do que isso. E foi assim, pessoas de vários lugares e eles pagaram, assim, melhores hospedagens. Então, assim, teve Rihanna, teve Justin Bieber, show particular, assim, eles é uma magnitude, assim, eu nunca vi, assim, ver mesmo, alguém com tanta grana, tanta abundância que nem essa família de magnatas da Índia. E aí, acho que foi no último dia, que foi a semana passada, assim, eu cheguei eu falei, gente, olha como que essas pessoas servem tanto e o povo metendo o pau caindo em cima.
que no último dia eles fizeram mais de 30 mil casamentos na festa deles, de pessoas de casta baixa, porque existe castas lá na Índia, infelizmente, mas existe, né? De pessoas com a casta mais baixa, então pobres, miseráveis, pagaram tudo para essas pessoas. Alimentaram de graça mais de 9 mil funcionários. Compraram tudo as roupas para as noivas, tudo ali. É lindo, assim. Imagina um 30 mil? salão, assim, 30 mil casamentos. Eles pagaram para todo mundo dessas casas. 30 mil casamentos. E alimentaram mais de 9 mil funcionários de graça, todos os dias, todos, assim. Não foi só esses três, mas todos os dias, tipo, porque eles levantaram o lugar, tiveram toda a decoração. Assim, é uma coisa assim, é um festival. Imagina um festival mesmo. E Ai, eles deve ser alimentaram uma todas as semana pessoas. montando, né? Pelo menos. E eles alimentaram mais de 9 mil pessoas de graça. E aí eu falei assim, gente, você vê, pô, metendo pau e nem sabe. E nem tá lá. E eu falei assim, nossa, como que é, né? E aí, o que eu ia falar pra você aquela hora? Será que, porque me surgiu isso, eu nunca tinha pensado. Será que as pessoas que estão com dificuldade financeira, ou quando a gente está nessa posição, a gente precisa olhar muito para o nosso orgulho, porque tá num orgulho lá em cima de, em algum lugar dentro da gente, o orgulho tá lá em cima de se achar superior, tipo, aonde está a humildade? Será que é uma chave para a gente olhar? Eu acho que faz sentido, Carol. Porque se a gente parar para pensar, como a pessoa na cabeça dela, é, todo mundo tem a obrigação de servir ela, né? Ela não vai, ela tá se colocando nessa miséria, nessa pobreza. Ela mesma tá se colocando. É, me veio agora a mesma associação com a questão do racismo, porque tem muitas pessoas que só ficam falando disso, né? De racismo, de racismo, de racismo, que todo mundo está sendo racista, né? Só que na verdade é a pessoa que é racista com ela mesma, porque ela se acha inferior às outras pessoas, ela que está sendo racista com ela. E aí ela só vê isso nos Porque outros, porque é existe o que dentro, né? ela está fazendo. Então, essa pessoa que está atacando quem tem dinheiro e se colocando numa posição que as pessoas têm obrigação de dar as coisas para ela, o que ela está fazendo? É isso que ela está fazendo com ela. Ela não está sendo humilde com ela mesma. Exatamente, de assumir, né? De olhar. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e falar, ah lá, o rico, com esse carro. É uma coisa assim, é um bordão que geralmente eu escuto, porque eu sigo bastante gente bem sucedida, porque eu quero estar um dia igual ou até mais, quem sabe, se Deus permitir. Nossa, já pensou, Carol, a gente fazer uns 30 mil casamentos por aí para os outros? Virando casamenteira, nós duas. Tudo de Carol Casamento. E aí, assim, eu vejo assim que sempre existe pessoas que vão nesses tipos de perfil metendo pau na pessoa, sempre falando, ai, mas e a criança? Ai, essa bolsa que você tem daria para comprar não sei quanto. Então, assim, eu acho que a gente tem que assumir pra gente que é como você falou, ser humilde o suficiente, sincero o suficiente para enxergar o quanto que a gente condena o outro. Porque assim, eu penso assim, não tem como a gente acessar algo que a gente condena. Porque se a gente coloca numa caixinha de ruim, a gente não vai acessar esse lugar. E se a gente está metendo o Exato. pau no rico, como que a gente vai querer a riqueza? Não vai. A Não, gente está não vai. bloqueando a riqueza. Não tem Exatamente. como. E aí, Exatamente. eu lembrei de uma coisa que foi o Thiago que me falou. Porque eu sou completamente assim, não assisto jornal, eu não quero saber da vida de ninguém. Eu quero cuidar da minha vida, né? E, e aí o Thiago uma vez me contou
que Tiago é seu esposo? o meu marido, Seu marido? ele me falou um dia que vieram com essa história aí com Elon Musk, que Ah, sim. que ele tem tanto dinheiro, não sei o quê, e a fome no mundo. E ele se propôs a dar o dinheiro que falaram. Ai, é que eu sou ruim com número, não sei se era 5 bilhões E que acabaria com a fome no mundo. eu sei o que você vai falar, eu vi isso daí. Conta. E aí ele se propôs a dar, acho que para a ONU, Pra ONU. esse dinheiro, só que ele queria comprovação de que realmente ia. Ele queria um. Olha, vocês me comprovem aí tudo que vocês vão gastar e vocês acabem com a fome, então, no mundo. Vocês vão ter que me Ele queria tudo no provar. preto e no branco, né? Ele tava assim, afim mesmo de coisar, né? Eu vi. Continua. Exato. Desculpa. E aí, o que a ONU falou? Ah, não, deixa quieto. Então, assim, a gente precisa entender também que existe toda uma engrenagem, toda uma, uma, uma coisa montada para manter as coisas como estão. A fome no mundo continuar existindo. É porque toda falta gera um lugar de pessoas que mandam, né? E subjugam, né? A Exato. necessidade, a falta faz com que outros que estão desconectados com Deus, digo, com a luz, com a espiritualidade real, de luz, que não facciona, sentem um medo de ter iguais, né? E acha que vai faltar, sendo que não. Exatamente. Então, assim, é... então nem a ONU quer acabar com a fome do mundo, não é mesmo? Por que será? Até quando eu vi esse post, falaram assim, não é questão de falta mesmo, é questão de prioridades e o que está por trás disso. Do poder, da facção, do subjugar, do comandar. Então, faz, como fala? Não é faz sentido, é algo que é necessário para alguns as pessoas estarem nessa falta, E né? aí, olha o que me veio agora. Será que resolve? Tipo assim, você tá passando fome e eu vou te dar 5 toneladas de comida. Vai resolver seu problema? Não, exatamente. O que precisa mudar é a mentalidade das pessoas. Porque enquanto elas acreditarem que elas não merecem, que elas têm que ficar ali passando fome, não adianta. Você pode dar até em dinheiro mesmo. Se você não vai adiantar eu pegar, sou super rica aí, sou desse magnata aí indiano, vou lá e te dou 5 bilhões de dólares, nem reais, hein? Vamos caprichar. Vamos caprichar. Se você não souber, se você não acreditar que você merece isso, você não souber administrar isso, vai evaporar esses 5 bilhões aí, você vai continuar na merda. A gente pode ver quantos relatos a gente escuta, né, Tude? De pessoas que ganharam na Mega Sena, até nos Estados Unidos, pessoas que ficaram ricas e perderam tudo. Celebridades, Celebridades, atores famosos. famosos. Exatamente. Porque nunca tá fora, sempre tá dentro, né? Sempre. Exatamente. Sempre. Pelo Então, amor de Jesus. Olha pra dentro. como você contou aí do pé de tomate que apareceu na rachadura do muro da sua família. A Uhum. natureza é abundante. A natureza é prosperidade pura. Pura. Tá nos Se a nossos gente olhos, né? tá Né, nas Tude? nossas Tá aqui. Tá nas células, nós nossas somos feitas da mesma coisa, da mesma coisas. matéria que tudo é feito. Verdade. Então, se a gente não está acessando essa prosperidade, é aquilo que eu te falei.
Eu não preciso ter milhões no banco. Mas de repente, oi Dani, ai minha linda, oi Pri. Ai, olha Ana Paula, muitas explosões mentais aqui, meninas, obrigada. Que Oi maravilha. Su, ai que lindas. A natureza é do céu, não é da terra. Então, que o meu marido pôs ali Uhum. agora. Então, o que que Deus fez? Ele pôs o DNA do céu, do paraíso, Do na paraíso na terra. Terra. E aí, o que que a gente está fazendo? A gente está acabando com a Tá bom. natureza e a gente está bloqueando essa Ah, natureza em nós. porque não tem separação. Não existe. Nós somos feitos da mesma matéria. A Como gente não, tudo não não é percebe que a gente átomo. machuca a gente. A gente tá Exato. machucando a natureza, machucando a gente. Isso. E vice-versa, né? Então, muitas vezes acontecem coisas inexplicáveis, inexplicáveis. Quantas vezes eu e o Thiago, ultimamente, ai, e agora a gente precisa pagar não sei o que, tem que fazer não sei o que lá, o que vamos fazer? O bagulho Agora é. aparecia o dinheiro. Eu nunca tinha vivido isso. Que lindo. Mas principalmente nesses últimos 6 meses, que eu fiquei mais. Eu me batizei em setembro, né, na igreja. E aí fui buscando essa nova forma de me relacionar com Deus. Então, a gente, como cristão, foi a Dani que me deu Cadê o meu negócio? Não tá aqui. É. O Café com Deus Pai, que Ai, que lindo! eu tô fazendo a leitura no nosso grupo. Carol, se você quiser entrar, eu tô fazendo a leitura todo dia Legal. desse devocional que Ai, a que Dani me lindo! deu, que é sensacional, umas reflexões maravilhosas e que exercitam a nossa conexão com Deus, né? Que lindo. E então, como eu comecei a ter essa nova forma de me relacionar com Deus, a intimidade, né? Olha lá, ela falou, eu também leio todos os dias com meu marido. Eu lia com o Tiago todos os dias de manhã. Então, agora que ele está longe, eu comecei a ler para ele. E aí eu propus no nosso grupo de mandar lá e o pessoal gostou. Então, nesses últimos dias eu estou fazendo isso. E está sendo Que muito querido. legal a gente vai refletindo, né? Sim. Só que como eu estava dizendo, no, no cristianismo, a gente faz propósitos de oração, né? Porque a oração, Carol, tem um Muito poder enorme, grande. né? E, e aconteceu, né? A gente mudou aqui para Valinhos, assim, e me bagunçou toda a nossa vida financeira, né? E aí, então teve momentos que a gente falava, meu Deus, e agora, né? Até balançou o relacionamento financeiro, deu uma reviravolta. Só que foi para fortalecer para o nosso aprendizado mesmo, né? Então eu comecei a ter esse relacionamento, comecei a fazer propósito de oração, experimentar mesmo esse poder da oração, e começaram a acontecer coisas inexplicáveis, Carol. Que lindo. Sabe assim, do nada, uma pessoa que era um cliente potencial que estava lá, aí aparecia para pagar. Aí uma outra pessoa é, queria dar o dinheiro para a gente. Não, eu vou te ajudar com tal coisa.
E aí a gente fala, gente, nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso na minha vida. E aí eu entendi Jesus nessa hora. Eu entendi a essência da prosperidade. Porque na hora que ele precisava, tinha comida, tinha lugar para dormir, ele tinha tudo, sem ter nada. É a fé também, né, É Tude? a É a fé. confiança na fé, né? No invisível. No amparo de Jesus, de Deus, de tudo, né? A gente, né? E Jesus, na época dele, no amparo do Pai, né? É, é a fé. É a Então, confiança. a gente precisa aprender muito com as escrituras, né? Com a Bíblia, com Jesus, para a gente conseguir ter essa intimidade, essa conexão cada vez maior com Deus. Sabe o Porque que, que é me veio aí. aqui quando você falou Ah, que começou a acontecer e nunca tinha acontecido isso? Me veio uma frase assim: enxergue a minha face que eu mostro o meu esplendor. Me veio. Então, enxergue a face de Jesus, né? Enxergue todo esse poder que ele vai mostrar o poder dele pra gente. E ele sempre mostra, né? é, exatamente. Então, a prosperidade vai. É como se fosse assim, Carol, a nossa, o nosso cérebro, é como se o nosso cérebro fosse muito limitado para entender a Quem é Deus? espiritualidade. Eu lembro daquela música, Ninguém Explica Deus. Ninguém explica Deus. E então é só a gente vivenciando, acessando, que a gente consegue, porque aí a gente consegue, acontecem coisas na prática, que aí você fala, ah, entendi. Você tem que ir acessando para você ver a manifestação na sua vida, porque o nosso cérebro é muito limitado para entender Deus. A gente Por isso, precisa sentir, né? por Acessar ele isso, através do sentir. por isso que a gente precisa abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, abrir o nosso espírito, né? Abrir a. Porque a nossa cabeça não tem, não, o nosso Capacidade. racional não tem capacidade de acessar. Não tem capacidade. Eu acho que é É importante a o, gente dizer, Tude, também, que a gente só consegue, eu acho que você só conseguiu acessar isso, e você está acessando isso, também por causa do autoconhecimento, né? De você, dos tratamentos, né? Porque senão não consegue acessar. Não consegue acessar essa prosperidade, essa abundância, essa grandiosidade, né? A pessoa pode até falar, eu confio em Deus, que não sei o quê, mas dá pra colocar pra fora. Eu acesso. exatamente. Uma coisa é a gente falar essas palavras bonitas. A outra coisa é a gente conseguir realmente confiar em Deus. É aquela coisa de dar o passo antes de ver o chão. Isso é confiar em Deus. É você tomar atitudes, né, que o Espírito Santo fala que você tem que fazer. É uma certeza, é como se fosse uma certeza que você tem que fazer, que você tem que seguir aquilo, só que você não tem condições. Você não tem condições financeiras, físicas, psicológicas, você não tem condições nenhuma, mas é aquela certeza. E aí, quando você consegue fazer, dar esse passo de fé antes de você ver o chão, Carol, na hora que você tá assim, ó, o chão aparece e você fica, uau. E
E a gente se surpreende, mas isso é a natureza de Deus, é natural. A natureza é assim. Porque ele é o amparo, ele é a base, né? Então, para ele, é a função servir com amor, né? Para ele tá tudo encaixadinho. A engrenagem tá toda. Até eu escutei uma música essa semana que eu nunca tinha escutado. Acho que era. Fala assim, sonha mesmo, alguma coisa assim. E aí eu não lembro o nome dessa música, mas é muito bonita essa música. Eu não conheci o cantor, é gospel. E aí fala assim: o seu trabalho é confiar e o meu é realizar. Quando falou essa parte, eu chorei. Eu falei, gente, Deus é lindo, né? Deus é maravilhoso. Ai, Deus, o dia que eu estiver lá no céu e ver Jesus, eu queria falar pra você, eu vou abraçar e levantar ele no colo. Aqui. Vem aqui que eu vou te Vou te apertar, vou beijar você. Deixa eu passar a mão desses seus cabelos. Tirar esse seu cangote. Ai, dá um cheiro em Jesus. É, gente, porque é muito inexplicável. É muito inexplicável, Carol. E quando você falou, né, dos louvores lá da semana passada, eu me lembrei que eu ouvi, né, aqueles dois que realmente eu não conhecia, Eu não conheço. esses dois que você falou. Até pus lá nos meus destaques, gente, lá nas lives, para quem quiser ver. Eu me lembrei, Carol, como os louvores foram importantes para mim da última vez que eu estava muito mal, né? E juntou a pandemia. E eu lembro que escutar os louvores me trouxeram, eles me trouxeram, é que é muito difícil colocar em palavras, né, o que a gente sente, mas eles Quando me escuta louvor. trouxeram uma base, eles me trouxeram uma, uma conexão que eu não tinha experimentado. Eles me sustentaram. É como se você escutasse essas músicas, a frequência tão alta dessas músicas, porque essas músicas são como se fossem músicas românticas, músicas de amor, Amor. mas por Deus, por Jesus. Então, é um amor tão forte, Que sai pelos olhos. Eu tô com vontade de chorar já. é uma coisa, é uma coisa tão inexplicável que foi uma conexão que eu nunca tinha experimentado. E aí que eu consegui começar a entender o que era viver em paz, viver em Deus, né? Viver uma felicidade independente. É como se a gente acessasse uma frequência, um lugar que mesmo que nossa vida tá tudo uma bagunça aqui, ó. Tá tudo. A gente tá Onde num. é tudo. Onde não tem A começo gente, nem fim. É. a gente tá assim, beleza, vou surfar nessa onda aqui, porque Porque dá um eu tô aqui amparo com muito grande, Deus. né? É um amparo, é uma sustentação. É muito difícil pôr em palavras, mas você consegue acessar uma conexão tão grande que você você entende que todos os seus problemas, todas as tribulações, todas os desafios, as questões, os nomes que a gente quiser dar aqui embaixo, que está acontecendo, é só para o nosso aprendizado, para o nosso fortalecimento e que está tudo bem, porque a gente tem a ilusão, Carol, que nós vamos alcançar
uma felicidade, que nós vamos um dia ter uma plenitude, um dia estaremos em paz. Traz pro presente, né? Traz pro agora. Não precisa. Da mesma forma que o amor não é apenas um sentimento, é uma decisão, é uma atitude, uma postura. A felicidade, a plenitude e a paz também são. E a gente tem a ilusão que elas estão muito distante de nós, É mas quando a não, gente chegar em algum lugar, quando realizar tal coisa, e aí a gente não não. entendeu nada, né? Jesus fala assim, ai, meus filhos, eu imagino. Ele olhando pra gente, falando, Senhor, Tô mais de 2000 anos tentando explicar e vocês não entendem. Que é o caminho, a felicidade, o amor, a paz, a bênção. A gente, a gente faz caminhando, a gente tem como ter tudo isso caminhando na vida, apesar de... É. apesar de qualquer coisa que está acontecendo. Nossa, você falou dos louvores, Tudy. Para mim também, assim, quando eu entrei em contato com os louvores pelas primeiras vezes, eu falei, gente, que coisa mais linda. Porque é que nem você falou, a gente acessa o espírito da coisa. A gente sai daqui, a gente vai para um lugar de agora. E aí, por mais que a vida tá um caos, você sente amor, você sente amparo, você sente proteção, você sente esperança. É uma coisa assim que a gente acessa um lugar maravilhoso. E A eu gente acredito que acessa o céu estando na na terra. terra. Exatamente. A Exatamente. Nossa, gente eu tô tem toda um arrepiada. vislumbre. Do que É é? isso. A gente tem um vislumbre. O nosso espírito acessa Deus. Só que, como a gente está aqui, a gente vai ter as questões da matéria que a gente vai ter que lidar. Então, a gente pode viver com Deus no céu, estando na terra. É essa, E aí, é essa a sacada que todos nós precisamos viver. porque a gente consegue, quando a gente está nesse lugar, se conectar com o espírito do outro. A gente consegue olhar o outro de uma forma diferente, olhar para a nossa vida e olhar para a vida dos outros de forma diferente, porque a gente está no espírito. A gente está no Exato, eterno, né? Na exato. vida, na fonte divina. Aí que a gente vê que todos somos irmãos, a gente tem a compaixão com as pessoas, ao invés da condenação, do julgamento. Aí nesse vislumbre de Deus, a gente consegue entender que se a pessoa está fazendo alguma coisa ruim para ela ou para os outros, ela está só perdida. Ela não conseguiu ainda acessar. Olá, Sil, que foi a minha amiga que começou a me mostrar o que eram os louvores, começou a me mandar as músicas para me. Ela me aguentou nas minhas piores versões aí, chorando. E ela que começou a me mandar os louvores. Foi ali que eu comecei a minha playlist, que agora tem mais de 200, Ai, com os manda pra mim. dois que você com os dois que você colocou a semana passada, já passou de 200 agora a minha playlist. Ai, que legal, a Ai. gente te ama. Brasil. Olá, a Dani. Ai, não consegui ler tudo que a Dani falou, mas cada um tem o seu tempo de maturidade espiritual. É isso. Ela É falou assim: a mesma maturidade. do que perdoar é a mesma que perdoar, é uma decisão. Conseguimos nos colocar no lugar do outro. E que cada um tem o seu tempo de maturidade espiritual. Isso. Olha lá, o Thiago já pôs mais uma na nossa playlist. Depois você escuta essa, acho que eu falei pra você, Tude, chama Sonha Mesmo, eu acho. Marcelo Marques estava cantando em uma igreja, já coloquei.
Ah, é. O que que Não. aconteceu? Eu vou contar a história da nossa playlist. Ah, Nossa, já passou 15 minutos, Carol. já. A gente Já. vai ter que fazer igual o casamento dos caras lá da Índia. Vai ter que ser 3 dias de live. Eu vou contar só então a história da playlist. Então, foi numa época que eu e o Thiago a gente estava separado e eu fui morar no mesmo condomínio que a Sil e ela tentando, né, me consolar ali e tudo, começou a me mandar os louvores. E aí comecei. Aí uma prima do Thiago começou a me mandar também. Comecei a montar essa playlist. E aí, depois que eu e o Thiago voltamos, casamos novamente, depois a gente tem que falar de relacionamento. O Thiago odiava louvor. Quando eu Ele colocava escreveu que hoje louvor, pra você. ó lá, quando eu colocava louvor, ele era da música eletrônica, o loucão lá das músicas eletrônicas. Então ele odiava louvor, porque louvor é a maioria, né? É aquilo, é uma música romântica, só que falando de Deus. Aí, Carol, depois de um tempo que a gente conheceu essa igreja aqui de Valinhos e tudo mais, e se conectou com a Dani, que a Dani é uma amiga de infância do Tiago, Que essa legal. que deu pra gente de presente o devocional. Ela A gente começou a, a entender, né, a participar e olhar, se abrir mesmo para Jesus, para Deus. E aí, o que a gente começou? Tava lá, o Tiago começou a gostar, e aí a gente ia nos cultos, conhecer outras igrejas e tal, e aí ele já colocava para gravar, tipo assim, um pedaço do louvor para depois pesquisar e pôr na nossa playlist. E aí nossa playlist foi crescendo. Olha lá, Que eu legal. coloco o fone e vou andando até a praia, ouvindo e cantando. Dá uns 15 minutos a pé, daí sento e fico ouvindo. Então, ele conseguiu também acessar. Então, quando ele conseguiu acessar isso aí que eu estava tentando explicar, que é difícil em palavras, ele começou a me ajudar, né? Aí a gente começou a ter essa playlist juntos e ele começou a alimentar a playlist também. Não sei se eu te contei que aí a gente começou a participar do coral da igreja, que cantar também é uma Ai, coisa sim. maravilhosa para se conectar. Com Meu Jesus. Eu Deus. canto no chuveiro. E olha que interessante, eu tava querendo começar a fazer aula de canto pra cantar a música gospel. Tava pensando essa semana e Exato. sentindo isso. Eu falei, gente, porque se eu for na igreja cantar com a minha voz, todo mundo sai correndo. Nós cantamos sozinhos, você pra Ainda Jesus. bem que, ainda bem que eles põem o som alto pra gente não Aí uma passar música vergonha. Então, Carol, e aí foi crescendo, aí a gente foi ensaiando as músicas do coral, aí vai alimentando essa playlist. que incrível. Aí pôs Vai, compartilha essas comigo. duas. Ai, compartilha, eu te mando o link. Eu deixei a Ai, playlist pública para poder compartilhar com quem quiser. ai, que legal. Deixa, compartilha nos seus stories e me marca, Vou, né? vou Eu queria compartilhar. Tem que estar, tomar porque daí vergonha também. na cara e começar a fazer story. E uma coisa que eu queria falar aqui que eu lembro do louvor que eu mandei, que é o na mesa que você colocou, né, da Luma, né, você adicionou na playlist. Uma parte que me toca muito antes dela começar a música, que ela fala assim, que enquanto a gente olha para os olhos de Jesus e Jesus nos olha de volta com um olhar de satisfeito, porque um pai, o que ele mais quer é que o filho se sacie e peça mais. É uma honra, um prazer para o pai servir e ver o filho muito bem alimentado. Por isso que fala que o cálice não só se enche, ele transborda. E isso me dá até uma vontade de chorar. É Porque, muito amor, Carol, porque não é é, limitado, né? porque é isso. A gente tá aqui para transbordar. É, para transbordar amor de Jesus.
E não é só para receber. A gente não está aqui para ser servido só. Quer Só. Por isso que fala dizer, que enche e transborda, né? Enche e isso, transborda. esse é o fluxo. É o Esse é o fluxo, fluxo é o da dar e vida. receber. É, Exatamente. é, Já passou 20 minutos, eu vou parar de falar, senão a gente não sai daqui. é. E aí a gente tem que lembrar disso, né? Que é uma honra para qualquer pai, né? Um pai que ama o filho, ainda mais quando a gente fala de Deus e Jesus, que é uma honra ele servir, ver a gente bem alimentado. E pedir ainda mais e falar: toma, toma, é um prazer proporcionar. Só que a gente precisa estar aberto para receber. E a gente precisa Exato. servir. Porque nunca é sobre nós, é sobre tudo. É sobre Deus. Então a gente precisa Exato. levar isso. Porque isso é a gente acessa a prosperidade, a abundância real, né? Exatamente. Nossa, falou tudo, não tenho nem mais. Então, é pecado ser rico? Não. É divino ser pobre? Não. Não é nada. É tudo julgamento. A gente está aqui para ser todo mundo feliz e ter tudo que a gente precisa na hora que a gente precisa. A gente só precisa ter fé, acreditar e transbordar. É maravilhoso ser rico mesmo, né? Para mim, quando eu penso assim na riqueza de todos os sentidos físicos e materiais, eu penso que são pessoas que acessaram Deus de alguma forma. Às vezes elas não têm consciência, mas elas acessaram. Sim. Elas acessaram a potência que é Deus, né? Então, assim, eu falo, gente, como, né? Como que é isso? E aí eu vou me perguntando, falo, é nesse relacionamento aqui, ó. É nesse É, fluxo da vida. exatamente. Que a É, gente seja esse cálice que se enche e transborda, né? Porque senão virar água parada. E não aí a gente pode, aí apodrece. não pode deixar, não podemos deixar nada parado. Tem que movimentar. Tem que E, movimentar. e aí? O que a gente vai falar semana que vem? Olha, veio algumas coisas para mim essa semana. Eu escrevi, acho que em algum lugar, mas eu acabei me esquecendo. Mas se você tiver alguma coisa no radar, eu ia compartilhar com você. Eu escrevi em algum lugar. Vi algumas coisas durante essa semana. E aí eu falei, nossa, isso vai ser legal. Só que agora eu não lembro. Então vocês nem é pra eu trazer. Vamos Não seguir tem o baile. problema. Vamos seguir o barco. Daqui a pouco a gente vai se falar e vai ter um tema que vai surgir do nada. Então, gente, muito obrigada. Carol, muito obrigada. Você não sabe o quanto é isso que a gente está fazendo junto, criando, é, como está abastecendo a minha vida, porque Ah, meu isso Deus. é uma forma de transbordar, isso é uma forma de transbordar. Então, e eu adorei o nome, né, que surgiu, que é o poder. Então, o poder do Espírito Santo é exatamente isso. A gente começa a falar aqui sem nenhum roteiro e deixa o Espírito Santo falar, né? E estaremos aqui. Obrigada, Dani, Karina. Obrigada, Estaremos aqui, menina. então, toda quinta-feira, às 19 horas aqui do Brasil. A Carol tá no Japão, então é 7 horas da manhã aí, né? Começa às 7 da manhã pra mim. E estaremos aqui, então, em breve, divulgaremos aí o próximo tema. E eu vou É, colocar no Stories a nossa playlist, a minha e do Thiago, para quem quiser experimentar aí. A gente tem também uma coleção de louvores em inglês, ai, tem eu um monte de adoro. coisa lá, Você para todos escutou os aquele que eu te gostos. mandei? Do Phil? Você escutou? Que eu amo. É Phil Wickham, alguma coisa assim. Que eu te mandei pelo WhatsApp. Eu te mando de novo. É lindo. É um Eu álbum não tô dele, assim, que é o lembrando. álbum que eu mais gosto dele. Ele é um Ah, eu acho que eu cantor. ouvi Eu só a gosto primeira. É um coisa inteiro? inteiro.
É uma coisa inteira. Tem mais ou menos 1 hora e pouco, assim. Todas as músicas dele, assim, se você olha a tradução. Tem quem sabe um pouco de inglês, como aparece, né, a legenda, você consegue catar, assim. Se você tem, assim, uma noção de inglês, Faz você um consegue catar. story com ele Tá, também, para todo mundo que está ele aqui poder chama acessar. Phil. Tá, aham, Ó, o faço. Thiago As músicas. já vai querer pôr na As nossa músicas playlist. dele, as músicas dele, ainda mais desse álbum que chama A Razão de Quem Eu Sou, assim. Nossa, só de falar, eu me emociono. Esse álbum é um dos meus álbuns preferidos de louvor. É maravilhoso. Tem uma aqui, que tem uma lá, só pra terminar, senão a gente continua, né? Só pra terminar, tem uma lá que começa, tipo assim, parece coral de igreja mesmo, e é de igreja. Eles falam assim, come awaken the people, não sei. Aí fala assim, aí como fala? Os senhores dos senhores, aí fala assim, fala em inglês, eu não lembro como, né? E aí começa a música, aí tipo, começa assim esse louvor, assim, do coral, aí começa tum, 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 daí tipo abaixa a música, assim. Você vai lá em cima, daí começa num lugar íntimo. Nossa, essa música, eu escuto ela, só de falar, eu tenho vontade de... É um álbum maravilhoso, Então, maravilhoso. ó, prometemos. Eu vou colocar no story minha playlist e te marcar. Uhum, Você coloca esse álbum desse moço uhum, e também me marca. tá, E aí depois a gente vê o tema da próxima tá. semana. Vocês escutam o álbum e depois falem pra mim. Pode mandar direct no meu. E, e, e só para finalizar, a última coisa, Tudy, eu quero pedir para o pessoal que está aqui, compartilha com o pessoal a live, né? Essa live, espalha para as pessoas isso. E eu quero agradecer você, Tudy, por dizer sim para esse chamado e estar aqui comigo. Eu, eu sinto assim que a gente vai alcançar muitas pessoas e isso está sendo muito bom para mim, assim, está sendo maravilhoso. Eu tô acessando um lugar assim de muito amor desde a nossa primeira live. Eu fico muito agradecida por Deus ter proporcionado isso pra gente e tá nos usando como um canal para falar sobre ele, para trazer consciência, para trazer amor e, e é isso assim. Obrigada. Nossa, eu consegui não chorar a live inteira. Obrigada, Eu te viu? agradeço. Eu te agradeço. Eu já coloquei nas minhas orações também, agradecendo a Deus por a gente estar aqui, porque está sendo um combustível na minha vida poder falar sobre essas coisas. Porque por muito tempo, Carol, eu vivi um conflito por causa do trabalho com espiritualidade livre e ter esse acesso com Bíblia, com igreja, gerou muito conflito em mim, sabe? Só que não existe conflito, não existe conflito, não tem que ter isso. A gente pode falar sobre essas coisas, né? A gente precisa falar sobre essas coisas. Então, por você estar aqui, eu perdi o meu medo de falar sobre isso, sobre essas vivências que eu tô tendo. Então, eu também tenho muito a te agradecer e agradecer a Deus, porque eu não sei, o que a gente acessou juntas aqui é uma coisa que só Deus mesmo que sabe, e vamos ver até onde ele quer levar a gente, né? Para a gente conseguir germinar, transbordar na vida de outras pessoas. Esse é o poder É, do Espírito Santo. esse é o É poder. isso. É isso. Obrigada, Um viu? beijo. Um beijo. Tchau. Fica com Deus. Tchau, amei você também.